bem-vindos. Hoje é 11 de abril, essa é a nossa primeira reunião do ano do grupo de pesquisa em governança, auditoria e compliance. Ano passado, por conta das enchentes e uma série de outras questões, a gente ficou meio em stand-by com as reuniões do grupo, mas a ideia é que esse ano a gente volte aí com força total. E já dou bem-vindo, uma acolhida aí, né? Bem-vindo aos novos participantes. Nosso grupo, eu sempre digo que é um grupo pequeno, mas é bem diverso. Nós temos alunos no início do curso, alunos que já estão no final, nós temos alunos de mestrado, de doutorado, já doutores, temos pessoas do mercado, temos também professores aqui que coordenam o grupo com a gente, a professora Ana Flávia, a professor Raul. Então, é muito interessante porque a nossa ideia é sempre trazer a perspectiva da teoria aliada à prática. Tá? E aproveitando aqui, já faço um convite para quem está acompanhando de forma eventual essa reunião, que se quiser fazer parte do grupo, acompanhar as reuniões, só entrar em contato com a gente, que basicamente as nossas informações, elas passam ali pelo grupo do WhatsApp, e é sempre muito bom contar com a participação de cada um, né? Acho que cada um pode contribuir um pouquinho aqui com o grupo, independente se está no início da graduação, se já é professor, enfim, se é do mercado. Acho que os participantes que a gente tem aqui do mercado, como a Beatriz, por exemplo, sempre adicionam bastante aqui nas nossas discussões. E já convido também aqueles que quiserem fazer parte efetivamente das pesquisas. Nós temos trabalhado em várias pesquisas na área de governança, de disclosure, de compliance, corrupção, as mais diversas áreas aí. Então, quem quiser se engajar em uma ou outra pesquisa aí, podem ficar à vontade, pode sinalizar aqui para mim, para a professora Ana Flávia, professor Raul, e que a gente está sempre aí, às vezes até precisando de mão de obra mesmo para ajudar nas nossas pesquisas, tá? A gente tem a Lívia, que é a nossa bolsista aqui de iniciação científica, que eu não sei se ela está presente hoje. Também tem o bolsista, né, professora Ana Flávia? Também Tiago, não sei se tem. O eu Tiago acho que ele não também. está aqui hoje. A É, Raul não vai poder participar hoje, porque está envolvido no projeto. Infelizmente, hoje ele não consegue, tá? não, Mas, Tiago, acho que ele não está aqui. certo. Não tem problema. Essa reunião vai ficar gravada e a gente pode assistir depois. E a gente sempre tenta fazer essa mescla aí de discussões puramente práticas, né, de mercado, com discussões mais acadêmicas. Então, a gente vai, por exemplo, ter uma reunião próxima aí com a apresentação do projeto da dissertação de mestrado da Vanessa, que ela vai apresentar a pesquisa para a gente. Nós vamos ter mais na sequência também um profissional da área de compliance que atua nos Estados Unidos, e assim a gente vai indo aí com as reuniões do grupo, então sejam sempre bem-vindos, sempre que quiserem participar. Então, nosso tema de hoje é a auditoria interna das normas globais aos desafios corporativos, e vai ser conduzida pelo Franklin. Franklin é coordenador da auditoria interna da Petrobras, auditor certificado pelo Instituto of Internal Auditors, atua há 10 anos na área, com passagens pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Transpetro, Petrobras, é contadora aqui da URGS, com muito orgulho que a gente tenha de ter alunos assim, que se espalham aí, né, em cargos importantes e também espalhados pelo mundo. Nós temos participação de alunos aí de diversas regiões, e também tem especialização aqui no Brasil, pela Escola de Administração da URGS, Portugal, na Coimbra Business School, e atualmente cursa MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV Rio.
Então, Franklin, bem-vindo, é uma alegria poder contar contigo. Já acho que faz uns bons anos que o Franklin se formou na URGS, né? Mais ou menos quando eu estava entrando como professora da universidade, que eu acho que eu dei aula para ele, lá 2010, mais ou menos. É, e, e é um profissional que tem bastante experiência nessa área de auditoria interna, e é uma área que normalmente é carente de discussões, tanto em termos acadêmicos, quanto em palestras, em discussões, né? A gente acaba focando mais na auditoria independente. E esse aqui, como é um grupo que trata também não só da auditoria, como do compliance, da governança, acho que a auditoria interna, ela passa por todas essas áreas e eu sempre digo que é um excelente instrumento de governança, né? Muitas vezes a auditoria interna, ela chega naquilo que a auditoria independente não consegue, muitas vezes, né? A auditoria interna, a auditoria independente tem um número limitado de horas, um número limitado de trabalhos, e a interna, por sua vez, ela consegue, muitas vezes, ir mais no detalhe das operações. A gente sempre diz que, muitas vezes, a fraude e o problema é detectado pela interna e não pela independente, justamente por essa exposição, e ela tem ganhado tem ganhado espaço nas discussões em termos de compliance, em termos de governança, justamente por ser esse instrumento aí que a gente chama de fiscalização e controle, né, na estrutura das empresas. Então, Franklin, a palavra está contigo. Se puder te apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória e depois aí, apresentar o caso aí que tu selecionou para a gente. Então, obrigada pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Letícia. Você falou, né, que é motivo de orgulho para vocês. Acho que é motivo de orgulho ainda maior para mim poder voltar a essa casa que foi a casa que me formou, da onde eu saí, né, para esse mundo. Foi onde eu entrei e descobri o que era contabilidade, né? Porque quando a gente sai do colégio, eu não conheço muito contador que sabia o que era contabilidade, a não ser aqueles que tinham na sua família ali, né, um contador conhecido que pudesse dar esse norte. Mas foi na URGS, assim, a URGS, para falar a verdade, até falava para uma colega essa semana, né, que ela me disse assim, na UFRGS, né, e eu disse, não, é URGS. E aí eu disse para ela, é porque a gente tira o F, mas eu tive que fazer uma explicação. Mas vocês são bairristas, vocês querem se separar. Eu digo, não é isso. É porque a URGS ela é mais antiga do que a federal. As primeiras unidades elas nasceram e ainda não era federalizada, né? Então ficou esse carinho de chamar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul de URGS, carinhosamente, como a gente chama. Então, eu até comentei isso, então, assim, é motivo de orgulho eu estar aqui conversando com vocês hoje. É uma alegria poder compartilhar. Eu acho que você tocou num ponto que é realmente muito importante a gente avançar, né, como profissão, como não só o mercado, mas a academia, nessa troca, né? Eu acho que a teoria ela é fundamental, assim, e na realidade, na minha carreira, sempre tive calçado pela teoria, sempre a teoria me baseou todas as minhas escolhas, minhas decisões, aplicação do meu trabalho, mas a teoria sem a prática, ela fica um fim em si mesma, né? E não é isso que a gente quer. Tenho certeza que todo mundo aqui não participa, né, de um projeto como esse aqui para ficar só na teoria. A gente quer ver como que a prática como que a gente pode influenciar a prática e a prática influenciar a academia, né? E essas duas visões serem retroalimentadas. Então, assim, a URGS, ponto do seu ensino, pesquisa e extensão, me dá muito orgulho e quero agradecer o convite de vocês e me colocar à disposição desde já para outros momentos, outros assuntos que a gente possa colaborar, tá? Eu, como você falou, sou formado em Ciências Contábeis, eu fiquei durante muito tempo na URGS, porque eu saí da graduação, fui para a especialização também na Escola de Administração da URGS, depois emendei a primeira turma do mestrado de Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Ciências Econômicas. Vejo que tem até colegas aqui da minha primeira turma participando da reunião. Não concluí o mestrado, foi justamente quando eu fiz essa transição de cidade, né? Saí de Porto Alegre, porque havia passado no concurso
e a sede, né, o trabalho da auditoria interna do sistema Petrobras, ele está no Rio de Janeiro, né? Existem outras unidades pelo país, inclusive no exterior também, mas a grande massa, né, de pessoas, de recursos está aqui no Rio de Janeiro, na sede do Rio de Janeiro. Então eu tive que fazer esse esforço de me mudar para o Rio de Janeiro. Mas brincadeira à parte, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a ideia da gente aqui é falar um pouco das normas globais, né? A gente recentemente passou, né, por uma mudança significativa em termos de normas globais de auditoria no ano de 2024, já tendo vigência em 2025. Então, as auditorias internas, elas, durante 24, né, buscaram aí aderência a essas normas. Eu acho que a gente pode fazer um overview aqui do que são essas normas hoje. Eu acho que é legal eu sei que tem pessoas aqui, com certeza, que dos conceitos já estão carecas de saber, mas para a gente poder dar uma passada por temas que são relevantes para o exercício da nossa profissão, né? E aí, na sequência, a gente fala um pouquinho de desafios aí do mundo corporativo, que acaba sendo até uma redundância, né? Desafio corporativo. Acho que o corporativo ele é um desafio por si só, né? Sobretudo no nosso país. Então, vou compartilhar com vocês. E aí, Letícia, por gentileza, me sinaliza quando já estiver vendo a minha apresentação, por gentileza. Sim, já estamos vendo. E aí, a propósito, passando aqui numa agenda, né? Até eu coloquei aqui, começando pelo final, perguntas e respostas, mas assim, fiquem muito à vontade, tá? Para interromper no momento que for, porque eu acho que às vezes a gente pode perder o time, né? Às vezes a gente vai deixar ali para o final e perde o time de algum determinado assunto, então, por favor, não fiquem constrangidos, levantem a mão. Eu estou aqui com uma tela auxiliar, eu vou conseguir enxergar quando eu levanto a mão. Quando a gente está com uma tela só, é tão ruim que a gente não vê isso, né, no Teams. Mas, por favor, tá? Me interrompam aí quando for necessário, para qualquer tipo de dúvida, ou enfim, ou mesmo troca, tá? Fiquem muito à vontade. Vamos falar um pouquinho de auditoria interna, o Instituto dos Auditores Internos e as normas globais. Trouxe um pouquinho dos domínios, né, do nosso framework, das novas normas. E na sequência, como eu falei, trazendo os desafios corporativos e um pouquinho da realidade que a gente tem enfrentado no dia a dia. E aí, pessoal, eu começo aqui com vocês falando do que o Instituto Global, né, de Auditores Internos, que é essa referência para quem milita nessa profissão, para quem está exercendo a profissão de auditor interno, né, o IA Global, que é uma instituição global, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. Ele é uma referência, né? E ele fala que a auditoria interna ela é realizada por profissionais que têm uma cultura muito ampla da empresa que está atuando, né? Dos seus sistemas, dos seus processos. E ele fornece uma opinião, né? Uma avaliação, aqui a gente está chamando de asseguração, de processos de controle da organização que são adequados para mitigar os riscos, processos de governança são eficazes e eficientes, né? É você verificar se os seus controles estão funcionando, se o seu ambiente de governança é adequado para sempre atingir os objetivos organizacionais. E aí, eu achei curioso, e aí nesse sentido aqui eu sou réu confesso, tá? Que eu pedi ajuda para IA, esse tema, né? Que ninguém está falando, né? Inteligência artificial é um tema que garanto que ninguém está ouvindo falar, o pessoal só fala disso. Hoje essa é a grande preocupação, né? E eu pedi uma ajuda para ela aqui, dizendo, olha, eu vou fazer uma apresentação de auditoria interna, né? E ela me trouxe algumas imagens, e é curioso ver essa primeira imagem, e queria falar isso para vocês, né? Olha, aparece aqui, eu posso identificar que é um homem, né, de terno, parece alguém muito elegante, uma presença ali muito, né, que de repente chega num local profissional e as pessoas podem ficar assim, meu Deus, quem é essa pessoa tão bem vestida assim? Que é isso? Que vai fazer, né? E a gente lembra, inclusive, da auditoria externa. E na realidade, pessoal, que acontece? Eu vejo muito uma transição, sabe, na nossa profissão, porque a gente precisa estar perto da realidade, né? A gente não pode se afastar de quem faz o negócio no dia a dia e a gente não pode se sentir acima no sentido de estar afastado da realidade. Quando a gente diz que a gente está acima, é porque a gente está ligado ao conselho de administração e ao conselho de administração que a gente fornece, sobretudo, nossos serviços, né?
mas a gente precisa estar perto da operação. O auditor interno ele precisa conhecer a operação, né? Ele precisa conhecer do seu negócio. Ele não vai conseguir atingir seu objetivo, como a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, se ele não estiver perto da operação. E aí, por isso, que a gente coloca o macacão, né? A gente coloca o macacão, a gente está perto da operação. É lógico que eu estou fazendo aqui uma certa generalização, né? É lógico que tudo tem ambiente, mas se a gente olhar para 20 anos atrás, de fato, os auditores internos da Petrobras trabalhavam de gravata, trabalhavam de terno, né? E a realidade hoje é completamente diferente. Mas não é porque a roupa é diferente, é porque a atitude do auditor interno tem mudado ao longo do tempo, né? E ele precisa estar muito perto da realidade. Então, quando a gente vai no campo, quando a gente vai numa refinaria, quando a gente vai num terminal, quando a gente sobe num navio para fazer um trabalho em loco, a gente, obviamente, tem que usar EPI, né? Isso não teria como fugir. Mas eu trago essa alegoria aqui para dizer isso, né? Eu acho que as normas globais, que agora são tão focadas em princípios, elas já falam disso também. Elas já falam da pessoa do auditor e é dessa forma que a profissão tem caminhado. E aí, pessoal, as novas normas, né, globais de auditoria, antes chamadas de normas internacionais e atualizadas para o nome de globais, elas trazem muito paralelo da auditoria interna e do interesse público, né? Interesse público, aqui entendido como interesses sociais, econômicos, tem relação com ética, justiça, defesa de valores, né? Obviamente, levando em conta a cultura que você está inserida, a sociedade que você está inserida, mas se entende que a própria formação das normas de auditoria interna, elas levam em consideração o interesse público, porque a compreensão é de que a auditoria interna ela desempenha um papel fundamental para a organização contribuir de forma positiva com a sociedade que ela está inserida, né? Então, assim, a gente aqui tem a gente fala quando a gente fala de empresa pública ou economia mista, como é o caso onde eu estou agora, a gente tende a pensar que o público é isso, né? Quando às vezes as public companies nos Estados Unidos são a sociedade de capital aberto, né? E na verdade eu acho que toda sociedade de alguma forma ela é pública, né? Porque ela tem um interesse que é público, ela tem que respeitar os seus stakeholders, ela tem que mais do que nunca se fala em respeito a não é nem respeito só ao meio ambiente, né? Isso já faz parte até do passado, é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, não tem como falar de auditoria interna e não falar de interesse público, tá? Então, quando a gente está falando de uma sociedade, então, que ela é aberta, que ela tem as suas ações negociadas, é ainda mais relevante o papel de uma auditoria interna nesse contexto. Sei que as auditorias internas, e a gente já comenta isso desde o início, a maior parte das auditorias internas do Brasil são de empresas que não são tão grandes assim, né? Ou mesmo quando são grandes, os departamentos de auditoria interna não são tão robustos em termos de quantitativos, né? Mas ainda assim a auditoria desempenha esse papel, tá? E eu acho que esse é o norte das normas globais da auditoria. E aí um histórico muito breve, né? Da onde a gente vem, do que a gente se alimenta, o que a gente faz, né? Auditor interno. O Instituto de Auditores Internos ele está sediado na Flórida, na cidade de Lake Mary. Ele existe desde 41, né? E assim, a gente está falando de auditoria interna, mas aqui a gente pode falar de GRC mais A, como meu amigo Renato Triuciuzi fala, né? Gerenciamento, governança, riscos, compliance, controles internos. Nós estamos falando de tudo isso, né? De privacidade, por que não, no contexto de LGPD e das demais normas mundiais, de tecnologia da informação, de comunicação. Então, o Instituto atua em todas essas frentes, né? E algo muito relevante aconteceu no ano passado, decorrente de um processo aí de aproximadamente 3 anos antes já, no qual o framework, que é o IPPF, né, do trabalho do auditor interno, as normas globais fazem parte do IPPF, fazem parte desse framework, elas foram alteradas, né? Então, eu até comentei já antes, elas passaram de normas internacionais para normas globais, né? E a anterior, ela estava vigente desde 2017 e a atual passou a ser de mandatória, né, para aqueles departamentos que são certificados, como é o caso da Petrobras e de várias empresas no Brasil, a partir de 9 de janeiro de 2025, para aderência às normas, né? Então, esse
são esse conjunto de normas que está vigente hoje. E da onde vem isso, né? Acho que é legal ter um pouco desse contexto. Governança do IPPF, né? Da onde vêm as normas? Existe um Conselho Internacional de Normas de Auditoria Interna, né, que tá ligado, através do Conselho de Supervisão, ao Conselho de Administração do IA Global. E aí é importante aqui comentar que o Conselho Internacional de Normas de Auditoria, que é chamado de IASB, não confundir com IAASB, né? Que é o International Auditing and Assurance, né? Que é também auditoria, mas é outra coisa. Aqui a gente está falando de auditoria interna desse órgão que é ligado, então, ao IA Global. Para vocês terem ideia, esse Conselho de Normas ele é formado por 21 membros de 18 países, e aí quando a gente olha aqui, né, esse mapa mundi, a gente percebe a abrangência que é dessas normas, olha a quantidade de culturas diferentes, olha a quantidade de forma de se comunicar completamente diferentes, né, do Brasil à Índia, do Canadá à Austrália, passando pela África do Sul. Então, são membros desses países, né, que fazem parte desse conselho e, sem dúvida nenhuma, podem trazer uma visão aí muito, muito ampla, né, de práticas e daquilo que é melhor realizado no mundo inteiro. Tá? Então, a gente está falando de algo que é a referência, de fato, quando a gente fala de auditoria interna. E aqui, pessoal, nessa mandala à esquerda, eu trouxe os domínios das novas normas globais de auditoria interna, tá? As novas normas estão divididas em 5 domínios, são esses aqui: propósito, ética, governança, gerenciar, né, a função de auditoria, e executar a função de auditoria. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Não quero também... isso aqui, né, Letícia, a gente poderia dar aula, acho que um semestre inteiro desses assuntos. É bastante vasto. Sim. Né? Mas eu quero assim tentar trazer um resumo para vocês dessas novas normas, né? Os 5 domínios eles são divididos em 15 princípios, a gente vai falar desses princípios aqui na frente, e 52 normas, né? O Red Book que está aqui à direita, né? Essas normas globais. Ao final eu trago as referências utilizadas aqui na apresentação para que todo mundo tenha os links disponíveis enfim, são todos aqui materiais que são públicos. Portanto, vocês podem fazer a consulta, né, na sequência. Antes de falar, pessoal, ali dos domínios, eu queria só relembrar o que vocês certamente já discutiram aqui, já viram, mas esse é um modelo que é do IA, né? É um modelo atualizado, ele é de 2020, né? O famoso modelo das 3 linhas de gestão, das 3 linhas de defesa, desculpa, ele falava defesa antes, mas agora ele tirou a defesa do nome, ele fala que hoje é o modelo das 3 linhas, né? E aqui mostra bem o posicionamento, né, e a relação da auditoria interna no seu papel de terceira linha, como a gente chama, e é importante notar o direcionamento das setas, né, em que a primeira e a segunda linha, quando eu estou falando de primeira linha, estou falando sobretudo daqueles que são responsáveis pelo gerenciamento de riscos, né? E segunda linha, aquele que dá o apoio às questões relacionadas à questão de risco, controles internos, etc. Eles prestam contas, né, aos órgãos de governança, aos comitês, ao conselho, o qual delega a eles essas atividades, né? É através da delegação dele é que a primeira e a segunda linha atuam, assim como a auditoria, né? A auditoria interna, ela recebe delegação do conselho para atuar através de avaliação, né, consultoria, de forma independente e objetiva, para saber se a primeira e a segunda linha estão atuando de uma forma a mitigar riscos e atingir os objetivos empresariais. As normas internas, elas trazem um glossário que é muito rico, tá? Para a gente buscar conceitos. E eu quis trazer aqui 2 conceitos que são, vamos botar entre aspas, mas que são básicos, mas que são essenciais, que é muito interessante a gente comentar, porque muitas vezes, quando a gente fala de risco, sendo ele um efeito ali incerto, né? Se eu vou ou não atingir os meus objetivos, as companhias têm dado foco muito grande ao chamado efeito negativo. Quando a gente pensa num risco, a gente pensa naquilo que pode acontecer para dar errado. E aí o auditor acaba sendo conhecido como aquele que traz as más notícias, né?
ou aquele que olha para o retrovisor e só diz o que deu errado, né? E a auditoria tem que fazer isso. Isso faz parte do nosso métier, né? Esse é o nosso negócio também. Mas não só isso, a gente precisa dar um olhar para o efeito positivo, o chamado risco positivo, né? Porque quando eu tenho uma oportunidade, e aí chamados de oportunidade também, quando eu tenho uma oportunidade, seja ela de negócio, né? Seja ela regulatória, seja ela o que for, e eu não me aproveito dessa oportunidade, eu vou ficar para trás. Eu não preciso dizer a complexidade que é o mundo em 2025. Eu não preciso dizer com a rapidez com que as coisas mudam, né? Então, quando eu estou, de repente, perdendo uma oportunidade, perdendo ali um risco que é positivo, eu vou passar para trás, né? Eu vou ter dificuldade, e não só quando as coisas ruins acontecem, né? E, lógico, nosso trabalho é avaliar controle, né? E aqui, dentro das normas do IA, a gente está falando do controle num sentido amplo. Qualquer ação que a gestão ou o conselho tomam para gerenciar risco e aumentar a chance da gente atingir os nossos objetivos. Desde os objetivos estratégicos, esses são o foco, né? Até os níveis mais táticos, né? E operacionais. Letícia, me avisa se eu estiver passando demais do tempo aqui, tá? Que eu dou uma acelerada, tá bom? Porque me Tá preocupa o tranquilo, horário aí, tá? tranquilo, Pessoal, temos tempo. vou passar pelos domínios e pelos princípios. E o primeiro domínio, que é o propósito da auditoria, ele não tem princípios, porque ele é um princípio por si só, né? O propósito da auditoria é o motivo pelo qual todo auditor interno tem que sair da cama todo dia. Para que eu vou sair daqui e vou lá no meu negócio, né? E ele foi revisitado, ele foi um pouco alterado para trazer o que as normas e os princípios atuais trazem, que é, de fato, um foco muito grande atualmente em princípios, em respeito à realidade atual, ao momento atual, né? Então, a gente falava muito em preservar valor, né? Ou agregar valor ao negócio. O IA está trazendo que a auditoria interna ela fortalece a capacidade de criar, proteger e sustentar. Olha o sustentar aqui de novo, né? O que é o sustentar? Eu estou falando de futuro, eu tô falando em continuidade de negócio, eu estou falando em oportunidade também, estou falando em risco negativo, certamente, mas também eu estou falando em olhar para o futuro, né? Como é que se faz isso? Fornecendo ao conselho avaliação, consultoria, insights. Insights, quando a gente está falando de analytics, quando a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de insights e de previsão. A gente não está falando só de olhar para trás daquilo que já aconteceu. Ética e profissionalismo. Desde que eu entrei na faculdade de ciências contábeis, né, a gente toca muito nesse ponto, ética e profissionalismo, né, na profissão do contador. Acho que por isso também as auditorias, tanto independente quanto interna, isso é um pilar, né, porque sem ética e profissionalismo não tem confiança. E dentro desses cinco princípios, tá? Agora, a partir aqui desse domínio, a gente vem com os princípios, demonstrar integridade, manter objetividade, demonstrar competência, o zelo e a confidencialidade. Eu quero só chamar a atenção para não vou me deter em todos, mas dentro de demonstrar integridade, tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, que é o exercer coragem, né? Muitas vezes o auditor interno ele é o portador das más notícias, e é preciso sim, né? Claro que muitas vezes na pessoa do chefe de auditoria, mas mesmo no auditor que está no campo, né, passando por todas as camadas ali de supervisão, é preciso coragem para falar sobre a realidade muitas vezes, né? Muitas vezes aquele tipo de organização que está acostumada a mate o mensageiro, né, não quer subir com as notícias que não são tão boas assim, mas as normas atuais elas trazem um enfoque muito grande nisso. É preciso para ser íntegro, ser o que você é por completo, o elemento coragem é, sem dúvida nenhuma, um aspecto muito importante que está presente nas normas hoje e está muito demonstrado aí através, inclusive, né, exemplos de conformidade, tá? Se vocês forem nas normas internas, hoje, os princípios que são desdobrados em normas, eles trazem exemplos de conformidade também, e lá a gente vai encontrar esse tipo de situação, né, demonstrada.
Governando a função de auditoria, não há como não estar, como eu comentei antes, né, autorizada pelo Conselho. A auditoria interna ela tem que ter um posicionamento que é de independência. O melhor modelo é ligado ao board, ligado ao Conselho de Administração das empresas, porque ela é por ele também supervisionada e fornece serviços a ele. Com o advento da Lei 13.303 no Brasil, né, sobretudo empresas públicas, economia mista, a gente tem a obrigatoriedade dos comitês de auditoria, sem falar nas companhias já abertas também, claro, mas é através dos comitês de auditoria estatutário e quem é feita essa supervisão, né? Gerenciando a função de auditoria interna, planejar-se estrategicamente, não basta eu apenas... Oi, Ana Flávia, fica à vontade. Oi, Franklin. Oi, Ana. Parabéns pela fala. Eu não sabia, não estava conhecendo das novas normas de auditoria, né? Acho que essa palestra está vindo no momento certo aqui para a gente, certo? A minha dúvida é a seguinte, porque eu pesquiso um pouco na área de governança, tá? Não pesquiso tanto na área de auditoria, mas eu pesquiso um pouco na área de governança. E, assim, a minha dúvida, que é algo que a gente já debateu em sala de aula, é em relação à independência, tá? Então, assim, quando a gente vê a estrutura da governança corporativa, a gente tem um conselho fiscal, que ele é independente, né? E aí nós temos as auditorias, né? Então, considerando que os auditores internos, né, são funcionários da empresa, e levando em consideração que a Petrobras é uma empresa que já teve problemas no passado, eu queria que você me explicasse um pouco se vocês, como é que é a liberdade de vocês na Petrobras, como é essa questão da independência, se vocês realmente têm essa liberdade de apontar determinados problemas que acontecem na empresa, que é algo que às vezes a gente discute na sala de aula, sabe? E aí, Uhum. quando eu vi aqui que você colocou aqui posicionamento independente e tudo mais, eu disse, eu vou perguntar. Obrigado, Ana, pela pergunta. É uma pergunta muito boa. Ela é aquele tipo de pergunta que, de fato, quando a gente está lendo só a teoria, e não diminuindo a teoria, né? Lendo a teoria, a gente realmente se faz essa pergunta, né? E o que acontece? A Petrobras, mas não só a Petrobras, qualquer grande companhia no Brasil, né? E todos nós aqui sabemos que nenhuma companhia no mundo, né, está livre de fraude, corrupção, de problemas de má gestão, etc., né? Recentemente, uma grande varejista no Brasil está aí para provar isso, né? Com auditoria externa, com auditoria independente, com todos os órgãos de governança funcionando plenamente, teve o grande problema que teve, né? E aí, falando do interesse público, né, afetando tantas pessoas e sem a gente saber qual que vai ser o desfecho ainda dessa situação. Mas, assim, tanto a Petrobras quanto as outras empresas, né, existem mecanismos, né, nesse processo de governar a função de auditoria, previstos, inclusive, pelas normas, pelos princípios, né, e muitas vezes boas práticas também, mas no caso do Brasil, inclusive previsão em legislação, né, e aí eu falo de novo da Lei 13.303, né, que é a lei das estatais. Óbvio que lei como ela é feita, ela pode ser desfeita, ela pode ser alterada, isso está fora do nosso controle, né? Mas existem formas de você garantir essa independência, né? Quando a gente está falando de independência, sempre se pergunta assim, mas ele é interno, quem paga o salário dele é o chefe, como é que ele é independente ao chefe, né? Acho que essa pergunta sempre vem. Mas quando a gente fala de uma grande corporação, que é a minha experiência, né? Você tem mecanismos para isso. Então, por exemplo, a existência de um comitê de auditoria estatutário é uma boa prática, é previsto em legislação, é previsto em normas da CGU, às quais nós estamos submetidos, e não só isso, né? Não dá para a gente olhar o desenho
e achar que porque tem um CAI isso é suficiente. Não, essa independência ela precisa ser demonstrada. Essa independência é igual a ética e o profissionalismo ali, no primeiro, no segundo domínio, né? Você tem que demonstrar, não basta ser, você tem que demonstrar que é, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E é nesse sentido, né? Que existem mecanismos que te dão essa garantia. Não é absoluta, ela é interna, mas eles existem. O CAI é um. E quando eu estou falando do CAI ser independente, você também tem a previsão em estatuto, em regulamentos que você pode inserir, que membros deste comitê sejam independentes, sejam escolhidos através de assessment, sejam profissionais que são reconhecidos no mercado, sejam pessoas de referência, né? Isso traz robustez ao processo de independência, né? Quando eu trago alguém com histórico, com uma vida profissional a zelar, quando eu seleciono ele, coloco ele numa cadeira de um conselho, de um comitê como esse, né? Ele não vai aceitar por qualquer motivo, né? A não ser que confie na instituição, exercer o seu papel, né? Outra forma de garantir essa independência também são os mandatos, né? O auditor-chefe, em muitas empresas, ele tem mandato, ele tem anos que ele deve ficar à frente ali da atividade de auditoria interna, né? E para isso ele tem que passar pelo conselho, porque muitas vezes o que preocupa muito, o que eu vejo nas discussões que a gente tem no âmbito da auditoria interna, né? Com empresas e tudo, e mesmo nos fóruns de discussão da profissão, os conflitos eles são muito mais prementes ali e no âmbito de diretoria, né? De diretoria executiva, menos muitas vezes de conselho. Mas existem formas, então eu citaria o mandato como uma delas, a atribuição de membros que são independentes, não só para o CAI, mas também para o Conselho de Administração, membros que sejam independentes, membros que sejam representantes dos minoritários, né? Toda essa estrutura de governança está muito bem amarrada. Então, ela não é absoluta, os auditores internos não são seres, né, extraterrestres, que não estão inseridos numa cultura e que não estejam inseridos ali num contexto, isso é verdade, mas existem mecanismos para demonstrar isso, tá? E eu acho que o Brasil tem avançado nesse sentido, né? Às vezes a gente dá 2 passos à frente, dá um atrás, a gente sabe que existem reveses, mas se a gente olha o passado, né, a gente hoje tem formas muito mais robustas de fazer isso, tá? Aí passando a palavra para o Aldenor e depois para a Viviane. Boa tarde, pessoal. Eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Paraná. E eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei se o Franklin ou a Letícia poderia me tirar. Sobre a questão da pesquisa de vocês, ao que me parece, a ênfase é mais no setor privado. Gostaria de saber se vocês também pesquisam alguma coisa na área do setor público, é a primeira pergunta. E a outra pergunta é com relação a, que é bem específica do setor público, que é a questão da nova lei de licitações e contrato. Ela trouxe lá uma certa similaridade com o modelo das linhas do IAA. Entretanto, ela colocou o Tribunal de Contas como um órgão de terceira linha. Na minha visão, eu não considero o Tribunal de Contas como terceira linha. Para mim, ele poderia ser considerado uma quarta linha ou alguém de fora das linhas. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, pesquisadores, nesse sentido. Aldenor, primeiro, obrigada pela presença. Acho que é muito importante quando a gente tem participações dos órgãos reguladores e fiscalizadores, como no teu caso. Já sinta-se à vontade para participar de outras reuniões. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque acho que a auditoria de órgãos públicos, assim como a auditoria interna de forma geral, é um assunto que normalmente a gente até, e faço minha culpa aí, a gente tem deixado de lado algumas vezes. Nós temos algumas pesquisas nessa área, eu já tenho alguns artigos até sobre a auditoria interna da área governamental,
E é um assunto muito importante, porque quando a gente fala, principalmente se tratando aí economia mista e casos gerais, às vezes, de problemas na condução até do público e privado, a gente precisa também debater as questões de auditoria pública ou de auditoria governamental. Então, a gente tem pesquisa, sim, a gente pode até trazer para o debate, eu acho que é uma boa sugestão a tua, mas, de fato, é um assunto que a gente precisa dar um foco um pouquinho maior. Ano retrasado, a gente teve um auditor da CAGE, aqui da Controladoria Geral aqui do município de Porto Alegre, que fez uma abordagem bastante ampla aqui sobre o compliance, mas é um assunto que a gente realmente precisa desenvolver mais, tá? E até porque a gente tem uma mudança significativa nas normas de auditoria governamental também, né, mais alinhadas, né, aos padrões internacionais, em TOSAI, etc. Então, acho que fica uma sugestão, até de repente, para uma participação tua aqui, para a gente discutir mais esse assunto, tá? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de comentar. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou não, mas fica aqui como uma indicação para a gente trabalhar melhor o tema da auditoria governamental. Só Certo? gostaria de fazer um comentário, Letícia, se me permite. As próprias novas normas, Aldenora, aqui, quando eu estou falando aqui do meu contexto de trabalho, a gente, embora tenha esse controle, né, acionário por parte do governo federal, a gente age muito como uma empresa privada, né, embora tenha que cumprir vários requisitos legais aí. Mas quando a gente está falando de normas internas de auditoria, o próprio modelo ali das 3 linhas, né, quando ele fala de auditoria externa, eu colocaria o controle externo aí na mesma linha lá da auditoria externa, né? Então, eu acho que tem um pouco de sentido quando você fala de 4ª linha, né? Porque se você olhar para aquele modelo que a gente passou aqui antes, ele vai estar colocando a auditoria independente lá por fora, né? Passando por todo aquele desenho de governança, né? Então, eu colocaria ali no mesmo patamar da auditoria externa, né? Uma seguração uma avaliação que é externa mesmo. E não à toa esse é o nome do tribunal, né? Mas o que eu queria dizer é que as normas de auditoria do IA Global, ele também traz alguns desdobramentos, e aí eu não preciso dizer agora se isso já foi publicado ou se está sendo publicado ao longo de 2025, existem considerações para a área pública. Eles falam, são publicações voltadas para a auditoria governamental. E aí eu acho que dá para dar uma pesquisada nisso, para a gente saber se aprofundar, e até fica como de repente, oportunidade aqui do próprio grupo, né? Verificar essas normas globais aí em termos governamentais. Obrigado, Letícia. Obrigado, Franklin. Assim, eu só queria fazer, para não tomar o tempo de vocês, fazer uma observação. Eu fui professor de graduação de contabilidade aplicada ao setor público até 13 de dezembro de 2023. Devido às minhas atividades no tribunal e outras questões pessoais, eu acabei não dando sequência a essa questão. Mas era assim uma lacuna enorme, e ainda eu acredito que essas lacunas elas ainda existem, porque as universidades, ao meu olhar, eles dão muita ênfase à iniciativa privada, e com uma certa razão, que é de lá de onde vem o maior público usuário da contabilidade do Brasil e talvez no mundo. Mas eu diria que é um nicho de mercado muito importante a questão da contabilidade governamental, especialmente essa questão da auditoria interna. Ela tá crescendo no âmbito do setor público bastante. Então, eu acho que é um nicho bastante interessante para ser explorado, e eu parabenizo vocês pelas iniciativas aí. Muito obrigado. Obrigado, Adenor. Acho que a Viviane está com a mão levantada, né, Viviane? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria só de dar um passinho no ponto anterior, referente à dúvida ali da colega, né, sobre a independência da auditoria interna.
É importante, só para contribuição mesmo, né, comentar que a auditoria interna ela é vinculada ao conselho de administração da empresa, ela não é vinculada à presidência da empresa, à diretoria da empresa, né? Então, essa vinculação com o conselho de administração também, ela fortalece essa independência, né, das atividades da auditoria interna, tanto para acesso a sistemas, acesso a qualquer documentação. E ela está prevista na lei, na 13.303, né, a independência e nas normas também internacionais. Então, só queria contribuir com essa informação, né, para que a colega estava com a dúvida quanto à independência da auditoria, né? Sim, a auditoria ela é bem independente, ela precisa ser independente, né? Mas é isso, desculpa se atrapalhei a condução aí da tua apresentação. Não, imagina, a colaboração é uma colocação importante, Viviane, é isso mesmo. Quando a gente fala aqui de governar, né, a função de auditoria, quando os princípios colocados ali, esses 3 princípios, quando ele fala autorizada pelo conselho, né, é isso mesmo, né? O conselho está te dando uma carta branca para que não exista gaveta trancada, né? Não pode existir uma gaveta trancada para a auditoria interna. A auditoria interna ela tem que ter acesso a todo e qualquer documento. Lógico, né? Pautado em cima do seu programa de trabalho, pautado em cima dos seus objetivos. O auditor ele não sai andando pelos corredores da empresa e o que tem aí, o que tem aqui? O auditor não é fiscal, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. O auditor está auxiliando a companhia a atingir os seus objetivos. E ele tem, sim, que estar atento para possíveis fraudes, corrupção, etc., né? Embora ele não seja polícia, é importante a gente lembrar disso, porque o que se observa muito também, muitas vezes até um certo conflito geracional de profissionais, né? Que hoje as normas, os princípios trazem as habilidades, por exemplo, de comunicação, de persuasão, para você mudar as coisas dentro da empresa como um ponto muito importante para a auditoria interna. Por isso, embora o auditor interno tenha acesso a tudo, para que ele seja um agente da mudança para o bem, para o melhor, para fazer as coisas corretamente, para bem gerenciar riscos, para bem avaliar o ambiente de controle e contribuir com isso, né? Ele tem que estar com acesso a toda e qualquer informação, né? Então, só que a gente também tem que lembrar, de novo, que o desenho colocado, né, a conexão da auditoria interna com o conselho numa empresa, por si só, não garante a objetividade e a independência dela. Isso é fundamental, tá? Não tenha dúvida. Tem que ser assim. Esse é o melhor modelo. Mas até mais para frente eu trouxe um exemplo de uma pesquisa feita, inclusive, pela KPMG, que mostra que essa não é a realidade de muitas auditorias no Brasil, né? Muitas auditorias são subordinadas a diretorias ou até a níveis mais baixos, né, hierárquicos. E isso compromete completamente a independência dela, né? Então, quando a gente fala de princípio, o princípio é a base, são os pilares sobre os quais a profissão está assentada, é o que existe de melhor prática, né? E, sem dúvida, a ligação ao conselho e um posicionamento independente é fundamental. Alguém tinha levantado a mão, se foi a Ana, alguém quer comentar, ou acho que baixou já, né? Bom, pessoal, vamos seguindo então, porque também não quero avançar com outros temas, e aí é que a gente passa pela última fase, né, que é a execução do serviço de auditoria. Não poderia ser diferente, né, planejar trabalhos com eficácia, conduzir trabalho de auditoria e comunicar as conclusões do trabalho e monitorar planos de ação. E aí, Viviane e Ana, conclusões do trabalho, né, comunicar a sua opinião, comunicar o resultado. Para quem eu comunico, né? Quem recebe. E não só quem recebe, quem vê valor naquela informação. Porque também não adianta eu entregar para o meu conselho, entregar para a minha diretoria um bando de relatório de auditoria dizendo tá tudo errado, tá cheio de problema, tem fraude aqui, tem risco ali, e nenhuma ação for tomada, tá? A independência da auditoria também se verifica conforme ela consegue monitorar e acompanhar a implantação dos planos de ação. Porque no final do dia, o que fica de um trabalho de auditoria são as mudanças que você promove.
é a robustez do ambiente de controle da companhia. Se eu não estou modificando, se eu estou só recebendo a opinião do auditor e colocando na gaveta, isso é uma forma de não ter independência, ainda que ele seja ligado ao conselho, ainda que o desenho esteja bonito, entende? Então, assim, a independência, ela tem várias camadas, né? Ela vem desde lá do início do meu propósito, passa pela ética da profissão, execução dos trabalhos, planejamento, e passa também pelo follow-up, né, que a gente chama que é o acompanhamento dessas ações, tá? Então, isso é fundamental. Pessoal, vamos passar para os desafios corporativos, então, e não poderia ser diferente quando eu falo de desafio corporativo, e nós falamos de auditoria interna, e eu não poderia deixar de falar de riscos, tá? E eu quis trazer para vocês aqui a mais recente pesquisa, né, Risk in Focus, de 2025, e lá eles falam exatamente isso, né? Conheça seus riscos, planeje estrategicamente. Quando a gente estava lá no princípio de executar trabalho de auditoria, estava escrito assim, planejar estrategicamente. Não só a companhia tem um plano estratégico, não só eu avalio se esse plano estratégico vai ser atingido com base na avaliação de controles e de riscos, mas a auditoria interna também tem que ter a sua estratégia de atuação. Os nossos recursos não são infinitos. Se a gente não trabalhar com estratégia, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, né? Então, conhecer os seus riscos, né? Conhecer a realidade é uma dessas formas de se planejar estrategicamente, tá? O que eu trago para vocês, ela é uma pesquisa global, tá? Ela foi realizada em 2024, até outubro de 2024, em 124 países e territórios, foram mais de 3.500 respondentes, né? Aqui na América Latina, que é o que eu trago um detalhamento um pouco maior, porque entendo que é do nosso interesse, mais de 600 respondentes, né? A metodologia ali, ela faz um aprofundamento com alguns casos específicos, né? E em termos de debates e mesas redondas, né? Entrevistas aprofundadas com chefes de auditoria, com dirigentes, com executivos de auditoria também. E uma das perguntas, né, que esse levantamento, que essa pesquisa, essa é uma pesquisa, então a gente está falando de percepção, que ela traz são quais são os 5 principais riscos que a tua organização enfrenta, né, atualmente, e, na sua opinião, quais serão os 5 riscos daqui a 3 anos, né? Porque a gente precisa prever, né, o que vem pela frente. E o resultado, e aí eu estou trazendo aqui a análise da América Latina, tá? E acho que eu esqueci de comentar antes, de novo, vinculado com o IIA, né? International Audit Foundation, é a fundação de auditoria que faz estudos, né, vinculados ao IIA, e ela é dividida nessas 3 colunas, né? Qual era a situação do risco no ano passado, qual é a situação aqui no meio do risco no ano atual e a expectativa para 3 anos. E quando a gente olha, a gente tem aqui dois casos, né? Na primeira coluna, linha 6 e linha 12, né? Disrupção digital, incluindo a inteligência artificial, que eu brinquei lá no início, né? Que nós estávamos utilizando. Mudanças climáticas e meio ambiente, como não poderia deixar de ser, né? No risco atual, ela subiu para 5º e para 9º, e a expectativa é que nos próximos 3 anos é que isso esteja na cabeça dos dirigentes, na cabeça do board, em relação à disrupção digital e mudanças climáticas em 6º lugar. E aí eu quero aqui fazer um adendo, que em relação ao mundo, existe uma tabela como essa do mundo e existe uma tabela dessa América Latina. Aqui a gente está com a da América Latina, tá? Mudança climática no mundo está em 5º lugar. E mudanças regulatórias está no 6º. Tem uma pequena nuance entre mudanças regulatórias e climática em relação à América Latina, no meu entendimento, é pela nossa realidade, né? Baixa segurança jurídica, muita alteração, instabilidades políticas, isso faz com que a percepção da administração na América Latina veja que mudanças regulatórias ainda parece a ele mais preocupante do que mudanças climáticas e meio ambiente. Olha que loucura, né? E aí, para finalizar aqui a questão do meio ambiente, sem dúvida nenhuma uma preocupação das companhias abertas, né, em função das novas normas IFRS, S1 e S2, normas essas de sustentabilidade, né, e clima, né, riscos e oportunidades S2 em relação ao clima, e também a parte financeira na S1.
A partir do ano que vem já existe uma obrigação de reportes em função do CSRD na Europa. Então, nós que temos subsidiárias na Europa, existe uma publicação anterior que se dará lá na Europa, né, do que no Brasil. Instrução normativa, resolução, perdão, CVM 193 no Brasil está mais para frente, né? Certamente vocês ainda vão falar muito disso, já vem falando. Embora na Europa a vigência seja anterior, existe desde fevereiro de 25 na Comissão Europeia, está correndo uma proposta para fazer alteração na legislação, e essa alteração na legislação, inclusive, vai jogar um pouco mais para frente, muito provavelmente, se assim aprovada, a obrigação de publicação dessas normas de sustentabilidade lá para quem atua lá na Europa, né? E aí, pessoal, para resumir, é o seguinte, né? Não dá mais para você florear, não dá mais para você fazer relatório bonito, não dá mais para fazer apresentação legal e dizer sou bacana com o meio ambiente. Agora você tem que dizer qual é o impacto financeiro, qual é o impacto no seu fluxo de caixa em relação àquelas ações que você está dizendo. Se eu digo que vou ser net zero em 2050, tá bom, como você vai fazer isso? Com a sua operação? Não, com a minha operação não consigo. Você vai comprar crédito de carbono? Vou. Quanto? Qual é o impacto no teu fluxo de caixa nos próximos anos? Nos próximos 3, nos próximos 5 anos? E isso vai passar por um processo de asseguração, né? Então, assim, pensar em riscos, pensar em aplicação de controles, pensar em formas de levantamento de dados para esses reportes, para as companhias abertas, né, como é o caso da Petrobras também, é um foco muito grande nos próximos meses e anos aí, né? E aí, queria só aprofundar aqui rapidamente a disrupção digital, né, a parte de IA. O próprio relatório, esse relatório, aqui embaixo tem a fonte, está pequenininha, mas no final da apresentação vai ter o risco na América Latina em 2025. Ele pega esses principais riscos e ele dá exemplos de como lidar com esses riscos no seu ambiente, né? Isso é uma fonte muito boa de consulta e de entendimento de como fazer as coisas, né? Então, aqui a gente divide em auditoria, consultoria, que é uma forma de trabalho da auditoria interna também, e considerações ao conselho. A auditoria, por óbvio, aumentar as competências, né, digitais, isso é a coisa mais elementar possível, né? Muitos chefes de auditoria têm isso, uma preocupação muito grande, né? A gente está falando aqui muito também de hard skill, mas não só o hard skill, o soft skill, porque a gente está falando como convencer, como persuadir, como bem comunicar, são também elementares para essa mudança, embora a gente esteja falando de disrupção digital. Aí a gente tem humanos sentados nas cadeiras ainda decidindo. Talvez uma hora seja IA. Em alguns lugares até já. Mas no nosso ambiente ainda vão ter pessoas por bastante tempo e a gente tem que lidar com pessoas. Então, o soft skill sem dúvida nenhuma, uma atividade muito importante que muitas vezes é deixada de lado, né? Então, assim, prestar avaliações, né, sobre essas estratégias e sobre os controles que estão relacionados a essas novas tecnologias, a governança de dados, né, como esses dados estão sendo usados, a questão da privacidade, né, a aderência a regulamentações, tudo isso são formas que a auditoria tem de contribuir com tanta coisa nova que está acontecendo no âmbito da tecnologia. A consultoria, só para diferenciar aqui muito assim, de maneira rasa, para ser breve, né, entre uma auditoria interna e uma consultoria da auditoria interna, a consultoria interna, na maior parte das vezes, sempre, né, ela é demandada pela área, né, então uma área que você fez um trabalho, gosta do trabalho da auditoria, reconhece valor na auditoria, porque ninguém vai pedir trabalho para a auditoria se não reconhecer valor, e ela pede, então, um trabalho específico que tem um viés de consultoria, né, de fazer ali um diagnóstico, de dar uma opinião, sobre determinado assunto, e aqui na área de tecnologia não é diferente, né? A gente passa muito por um papel educativo e de conscientização, que a auditoria interna, eu vejo muito como uma responsabilidade até pedagógica, né? Em relação ao seu conhecimento de controles, de risco e de gestão de riscos, né? Porque a gente sabe que no dia a dia o cara está no negócio, o cara está cuidando ali de entregar, né? O produto, o serviço, seja o que for, está correndo atrás. E muitas vezes ele vai esquecer do controle dos riscos e nem tem esse conhecimento, né? E a auditoria pode contribuir com isso. Algumas considerações ao conselho de administração, né? Também não deixa de ser um papel educativo, o papel da auditoria, levar ao conhecimento do conselho, né, oportunidades, né, e riscos que estejam relacionados com essas atividades tecnológicas, né?
inclusive do ponto de vista ético, né, de uso dessas novas tecnologias, com todos os seus vieses que estão já atrás das nossas atividades, né, e também uma visão de governança para o uso dessas tecnologias, né, propondo ali ao conselho e trazendo a visão da auditoria como seu papel de terceira linha de defesa nesse aspecto. E a auditoria interna no Brasil, né? Falando de desafios corporativos, né? Ali a gente está falando da América Latina e no Brasil, qual que é a situação? E aí aqui, Letícia, de novo, né? Eu preciso responsabilizar, fazer um disclaimer em relação à inteligência artificial. Foi ela que botou uma foto do Rio de Janeiro e foi ela que botou uma foto de São Paulo, não fui eu. E essa inteligência, né, que nem sempre é tão artificial, muito menos tão inteligente assim, ela esqueceu que era um grupo grande de gaúchos aqui, né? E aí o ser humano teve que entrar e disse, pessoal, eu acho que falta alguma coisa aqui. Então eu trouxe uma imagem assim para poder, né, deixar a gente mais próximo do Rio Grande do Sul, dizendo que a IA falou a auditoria interna no Brasil, ela não botou o Rio Grande do Sul. Mas brincadeira à parte, pessoal, aqui é aquele ponto da pesquisa que a KPMG fez, que eu falei para vocês, em relação à situação, à maturidade dos departamentos de auditoria interna no Brasil. E ela traz alguns dados que são preocupantes, né? 23%, tá, das auditorias internas do Brasil possuem um cenário que é fraco. O cenário fraco ele é considerado aquele que não existe independência, não existe um plano de auditoria interna formal ou documentado, sequer aprovado, profissionais que têm lacunas significativas de habilidades e capacidades, porque, se eu não comentei antes, a auditoria interna ela é uma atividade multidisciplinar, né? Eu não tenho condição de avaliar o passivo atuarial e também avaliar se a política de IA da empresa está adequada ou não está, sem ter profissionais diferentes, de múltiplos conhecimentos, né? E esse é um dado preocupante, né? 23%. Na sequência ali, acima o cenário fraco é o mais baixo possível, o próximo tem 18%. Então a gente já chega próximo da metade das auditorias internas, ainda com muita deficiência, né? E não aderentes a essas normas globais, né? Então, assim, existe uma necessidade de avanço grande em termos de investimento em sistema e capacitação técnica, e não tem sido priorizado, de forma geral, né? Agora, a própria KPMG coloca essa questão, né? Esse investimento insuficiente na auditoria, ele se deve por uma restrição orçamentária, né, em relação à própria empresa, ou é uma ausência de comprometimento da gestão, ela não vê valor naquilo, ela não entende, ou é a própria auditoria interna que falha em demonstrar efetivamente que ela aporta valor ao negócio, né? Que ela traz, sim, uma robustez no ambiente e colabora com o atingimento dos objetivos, né? Isso aqui eu quis trazer, que é um termo de reflexão, tá? Para a gente. E aí, pessoal, caminhando mais para o final, dados públicos da Petrobras. Eu acho que a gente já está chegando aqui 1h15, né? A Letícia me disse que era 30 minutos, eu acho que eu abusei bastante, Letícia. Peço desculpas desde já, mas, assim, a Petrobras, eu vou falar muito brevemente, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Todo mundo tem acesso, transparência.petrobras.com.br, auditoria, relatórios de auditoria. Nós publicamos por obrigação, inclusive legal, o nosso plano anual de auditoria e o RAINT, né, que é o relatório das atividades da auditoria interna do ano também. E aqui, pessoal, vamos ver se funciona. A gente abre o site da transparência e aqui a gente está com a publicação do nosso plano anual de auditoria de 2025. Por que eu acho interessante a gente olhar para esse documento, né? E aí recomendo a leitura para quem tiver interesse em se aprofundar em auditoria interna. Não é porque eu hoje estou na Petrobras, mas assim a auditoria interna da Petrobras, de fato, é uma referência, né, para nós em termos de atividade no Brasil, né? Não só pela relevância da própria Petrobras, mas pela própria busca do grupo que está lá, né, na auditoria, no comando da auditoria, em excelência, né, uma preocupação de excelência, uma preocupação em estar em todos os fóruns, em estar discutindo globalmente, em estar buscando informação, em estar vendo o que o resto do mundo está fazendo, pela relevância que essa empresa tem para a gente, né, para o Brasil. E aí, pessoal, vou passar muito rapidamente para dizer para vocês como que a gente enfrenta todos esses desafios em termos de planejamento, né?
A Petrobras, ela divide em grandes temas os seus trabalhos, e a gente pode dar aqui um olhar para bens e serviços, com bastante horas dedicadas, avaliação de projetos, né, retomadas de investimentos, desativação de ativos, segurança operacional, que é um valor fundamental e basilar da Petrobras em termos de SMS, né, segurança, meio ambiente, saúde, 100 pessoas trabalhando em segurança para uma empresa que é industrial, né, que depende muito da operação, que tira petróleo abaixo da linha d'água, mais de 5.000 metros, né? Você não faz isso com controles muito rígidos, com controles muito fortes, né? E aqui também um foco grande em ASG, a própria questão dos reportes de sustentabilidade S1, S2, e como eu falei anteriormente, CSRD, em função das subsidiárias no exterior na Europa, também estão sob o nosso olhar, tá? Para terem uma ideia isso aqui estou falando de Petrobras, né? Quando a gente fala do sistema Petrobras, das empresas do grupo, né? A gente tem o conglomerado Petrobras, empresas distribuídas por todo o Brasil, falando aqui de PBLog, de PBio, de TBG, Termobahia, Termomacaé, a Transpetro, a minha subsidiária, né? Onde eu entrei no sistema, trabalhei lá durante 6 anos. Tem também uma subsidiária que é a Transbel, ela é focada na parte de logística, né, transporte em navios, dutos e terminais, e também as nossas controladas no exterior, atuação tanto na Bolívia quanto na Colômbia e na Europa. Então, assim, como vocês podem ver aqui na Europa, são algumas subsidiárias, então o impacto direto na gente nessa legislação de sustentabilidade. Um total de 9 empresas, contando aqui com Singapura e também Petrobras China, né? Então, vocês imaginem a complexidade e o trabalho, né? O grande trabalho que tem que ser feito por um time de auditoria para dar conta e abrangência de um tamanho, de uma operação desse tamanho, né? SOX, como negociamos ações na Bolsa de Nova York, não tem como ser diferente, né? Em função das exigências da SEC, também a gerência que eu atuo atualmente faz parte dos testes, né, da efetividade dos controles internos da Petrobras para fins de certificação SOX. E aí, a auditoria digital, pessoal, recomendo a leitura do documento completo, quem tiver interesse em saber mais o que a gente está fazendo em termos de inteligência de dados. Quando a gente fala de inteligência de dados aqui, está falando de analytics, né? Está falando de visualizar um alto nível para saber no que eu tenho que aprofundar para gerar insights, né, para a administração. Quando eu falo inovação e tecnologia, novas formas de fazer. Muitas vezes a inovação e tecnologia não é criar foguete para fazer uma auditoria ou uma avaliação de conformidade que seja simples, né? Muitas vezes uma inovação ela é só uma forma de fazer de maneira diferente, mas a gente também tem uso intensivo de tecnologia da informação, né, nesses aspectos. Isso é algo muito importante. E, por fim, o terceiro eixo aqui, a auditoria contínua e integrada. Mantemos uma série de processos sob o escopo da auditoria contínua, com reportes que sejam tempestivos, né, e de qualquer tipo de desvio, anomalia ou deficiências de controle. E para fechar, gente, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente chega nisso tudo? Através de uma definição de critérios de priorização, né? São esses 5 elementos aqui. Na verdade, são 6, tem um mais embaixo. Indicações do Comitê de Auditoria e da própria autoadministração, através de consultas, entrevistas, etc. Existem trabalhos que são obrigação legal, né? As próprias normas CGPAR e outras legislações nos obrigam a fazer uma série de testes, uma série de trabalhos, como é o próprio caso da SOX. O plano estratégico de negócios, não tem como eu fazer um plano de auditoria sem olhar para a estratégia da minha empresa, afinal de contas, lembra lá do meu propósito, né? Meu propósito de auditoria é esse, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Existe também ali um item que é em termos de percepção da própria auditoria, a própria expertise de auditores, né, que estão há muito tempo, que conhecem o negócio profundamente, né? Os riscos empresariais que estão colocados, né, as matrizes de riscos, de controles, tudo isso são levados em conta com algum peso nessa priorização. E, por fim, os riscos de conformidade. Aqui então, a gente está falando de integridade
de compliance, né, de riscos de fraude e corrupção, por exemplo, também são levados em consideração para a definição do meu escopo. Então, pessoal, voltando aqui para a apresentação, eu sei que esses são dados públicos, né? Aqui na fotinho, nosso edifício sede no centro do Rio de Janeiro, para quem conhece, ou para quem nunca foi, né? Se tiver a oportunidade de passar ali pelo centro, quando vier ao Rio, na frente do BNDES, né? Tem uma pontezinha entre as duas empresas, né? Essas empresas históricas e tão importantes para o Brasil, estão frente a frente. O edifício passa por uma reforma hoje, não estamos ocupando ele nesse momento, né? Ele nunca passou por uma reforma tão ampla, então, em termos de segurança, né, de meio ambiente, de saúde, ele está passando por grandes adequações e ele é um edifício realmente icônico, né? No centro do Rio de Janeiro. E aqui, pessoal, no final, deixo meus contatos para vocês, quando quiserem me contatar, aqui tanto o link do LinkedIn, quanto os meus telefones, meus e-mails. E, por final, as referências para vocês consultarem, né? Para terem acesso a todo o material aí que a gente trabalhou. E aí, agora sim, abrimos para mais perguntas, se houverem, se alguém aguentar ainda, porque, né? Já era para estar sextando nesse horário, não é isso? Então, Franklin, muito obrigada pela tua explanação. Acho que foi um panorama excelente sobre não só sobre a parte normativa, mas sobre a importância da auditoria interna, que é um tema que a gente precisa debater muito, e quando a gente traz, por exemplo, essa questão da independência da auditoria interna, a gente vê exatamente, a gente, de certa forma, está discutindo a importância da auditoria interna, né? E aqui, inclusive, para o trabalho do auditor independente, a quem essa auditoria interna se reporta dentro da organização, ela é substancial para o uso ou não do trabalho do auditor interno pelo auditor independente, né? Então, se eu tenho uma auditoria interna na estrutura de gestão, na parte operacional, vinculada a uma diretoria, já fica comprometido o uso desse trabalho pelo auditor independente. Então, esse é um tema bastante importante. O que tu traz ali em termos do foco, como do risco, né, como sendo um foco de parâmetro aí, é bem interessante também. Eu acho que esse é um panorama que a gente vê na evolução de mundo, né? Eu sempre digo isso, que a gente tem fases da auditoria. Tem uma fase que lá atrás, há 30 anos, que se valorizava muito a quantidade de documentos e de testes, né, de análises, isso era mais importante. Depois uma fase mais de controle interno, e hoje a gente vê, claro, a importância do controle interno, mas o foco no risco, né? Que o risco que de certa forma direciona o trabalho para ele ser mais efetivo e mais estratégico daquilo que de fato importa. Então, acho que são aspectos bem interessantes aqui, que a gente precisa dar mais voz à auditoria interna. E só para corroborar a tua pesquisa, a gente está publicando um artigo aqui na sequência, não sei exatamente quando vai sair, mas que trata exatamente disso. A gente tem no novo, na nossa bolsa, né, das empresas de capital aberto, aquelas que são do novo mercado. A partir de 2018, elas têm obrigatoriedade de ter essa estrutura de fiscalização e controle, né? Ou seja, elas são obrigadas a ter auditoria interna, e mesmo estas ainda não têm, né? Algumas dessas, né? Não todas, mas algumas não têm, e a justificativa que elas apresentam é muito falha nessa exposição, nessa transparência para o mercado, o que, de certa forma, a gente vê que precisamos caminhar muito ainda em termos de compliance, em termos de risco, em termos de auditoria interna. Então, acho que a tua visão, assim, para a gente foi muito interessante. Eu vou passar aqui a gente já estourou o tempo, mas se alguém quer fazer um comentário. Mas, assim, eu só queria, se tu puder comentar, assim, em linhas gerais, de uma forma bem objetiva, tá? Acho que, de certa forma, isso é uma curiosidade que a maioria tem, o pós-Lava Jato, né? Que a gente vê, que pelo menos que a gente acompanha da mídia, que houve uma mudança, uma reestruturação muito grande em termos de práticas de governança e de controle, e isso eu tenho certeza que atinge aí a estrutura de auditoria interna da Petrobras,
Então, assim, não sei se tu acho que tu entrou no pós-Lava Jato, né? Se tu puder comentar, assim, em poucos minutos, o que tu percebe, a tua percepção em termos de evolução, assim, de prática, né? Nesse sentido. Quando eu li o edital do concurso, a primeira coisa que eu pensei era justamente que na verdade, até nem sei dizer se foi ou não, tá? Estou falando a minha interpretação de fora da empresa antes de entrar. Eu entrei em 2016, né, no sistema. E lá era curioso, porque haviam 5 vagas, se eu não estou enganado, 5 vagas no concurso de vagas imediatas, e havia um cadastro reserva de 100 auditores internos. Era auditor interno. Era uma formação multidisciplinar, podia ser formado em várias áreas, mas era auditor interno. E a primeira coisa que me veio à cabeça de quem está fora foi isso, né? Eu digo assim, opa, 2016, né? Não sei se todo mundo lembra, mas 2016 tem aluno aqui, todo mundo devia ser pessoas muito jovens, que de repente 2016 ainda não estava acompanhando essa situação toda. Mas ali, a própria Lei 13.303, ela foi uma resposta a isso também, né? Não só isso, a gente teve muita... Na linha daquilo que eu falei antes, né? Às vezes a gente dá 2 passos à frente, um atrás, mas vai caminhando, né? Às vezes o importante é caminhar para frente. Então, eu acho que existiu, assim, um esforço, né, coletivo, e a Petrobras, por estar... É minha visão, tá? Não é visão Petrobras, é visão Franklin, CPF. Eu não peguei o antes, então, para falar, né? Isso eu quero dizer. Eu não conhecia as práticas da companhia antes, só aquelas que são públicas e que todo mundo sabe. Mas o que eu sei, o que eu acompanhei muito depois, é o seguinte: a própria Petrobras, em função de ter as suas ações negociadas em Nova York, né? Ela foi lá, sofreu processos, etc. e tal, no âmbito dos Estados Unidos. E houve um acordo grande, que é de conhecimento público, com o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e dentro desse acordo, né, se você for ao site da Petrobras e ler em relação à política de integridade, né, muita coisa que está lá veio desse acordo, veio dessa necessidade do regulador dos Estados Unidos dizendo, olha, se você quer continuar negociando aqui comigo, você vai ter que mudar suas práticas. E para mudar suas práticas, você tem que fazer X, Y e Z, né? E aí eu posso passar por várias políticas que eu conheço, né? Desde política de conflito de interesses, até uma diretoria específica de governança e conformidade, né? A alteração das suas práticas, tanto de ouvidoria quanto de apurações, né? Então, assim, em qualquer companhia isso, tá? Não é só a Petrobras, mas quando a gente olha aquele modelo de 3 linhas de defesa, o papel da auditoria interna é auditar a segunda linha também, é ver se a segunda linha está fazendo bem o seu papel. E eu posso entender a segunda linha como ouvidoria, como apuração de denúncias. Eu posso fazer uma avaliação e verificar se o meu canal de denúncias é independente, garante anonimato, né? Se o meu canal de denúncias é robusto, como é que são os meus processos? Auditoria interna, tenho que entrar nisso e tenho que dar essa avaliação para o conselho, né? E essas são práticas que a Petrobras tem, né? Não só a Petrobras, a Vale, né? Os bancos, as televisões, né? Quanta coisa saiu nas notícias em função E aí a gente vai falar não só de fraude e corrupção, mas vamos falar também de assédio, né? Que era uma realidade no ambiente corporativo, né? Se você tem um canal de denúncias que é independente, que é anônimo, e aí, de novo, entra na discussão do anonimato e da dependência, mas existem mecanismos para isso, né? E é assim, né? Esse tipo de coisa é uma constante. Você não conquista e chega num lugar. Você precisa manter, né? A auditoria interna, ela ajuda para manter isso, né? Quando a gente fala ali manter valor, manter a integridade é também manter um valor, né? Então, respondendo objetivamente, Letícia, acho que a Petrobras mudou muito, é muito óbvio, né? A gestão mudou, etc e tal, mas veio muita coisa também externa, né? Muita obrigação externa, muita vontade interna, muita renovação. Eu acho que isso aconteceu falando assim aqui de CPF. Agora,
Vamos falar de mercado de forma geral. Absolutamente nenhuma empresa, em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, está livre de fraude e corrupção. Né? Algumas em maiores níveis e outras em piores níveis. No MBA, até recentemente, a gente conversava sobre isso, sobre processo de demitir fraudadores, né? Se você demite por justa causa ou não. Muitas empresas praticam não demitir por justa causa, né? E etc e tal. Então, assim, isso permeia tudo. Só que você não pode chegar num ambiente que a coisa seja disseminada, né? Aonde o tom do topo não seja um tom do topo de integridade, né? Então, assim, quando eu falo de você ter membros independentes no CAI, você ter membros independentes no Conselho de Administração, né? Esses caras vão dar ou essas caras, né? Vão dar o tom do topo. E eles vão saber se vão se comprometer com uma entidade que está ou não disseminada a cultura da integridade. E eles têm esse papel de dar o tom. Se eles não derem o tom, a coisa vai sair dos trilhos, né? É como um avião. Ele não cai por um só motivo, são vários motivos, né? São diversos. Infelizmente, a gente ainda vê acontecer casos como eu citei anteriormente aqui, a varejista, não preciso esconder de ninguém, é público, as lojas americanas, né? O rombo contábil que a gente teve lá é uma empresa privada, é uma empresa que tem investidor, é uma empresa pública nesse sentido, né? E essas coisas ainda acontecem. Então, assim, é um pouco utópico a gente pensar que a gente vai acabar com tudo, que nada mais vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Mas a utopia, ela é importante. Porque a utopia, um escritor uruguaio, uma vez eu ouvi ele dizer isso, né? A utopia, para que serve a utopia? Perguntaram para ele. A utopia serve como a linha do horizonte. Você caminha, 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 você nunca chega. Mas ela serve para isso, para você caminhar, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco utópico dentro da nossa profissão, se a gente acredita nela, se a gente acha que ela vai mudar a realidade. E, nesse sentido, eu acredito na institucionalidade, sabe? Eu acho que sozinho a gente é muito mais fraco, né? Então, as instituições, como as empresas, como as grandes empresas, como as sociedades, né, de empresas e também o meio acadêmico, as universidades, são fundamentais para a gente mudar minimamente que sejam as coisas e dar nossa parte de contribuição. Assim. Ótimo. Então, já encerrando aqui, mais uma vez, Franco, eu te agradeço pelo teu tempo, pela oportunidade de te ouvir, de aprender um pouquinho e da gente discutir, debater esse tema que é tão importante. Agradeço a participação de cada um de vocês. Enfim, é bom ver aqui uma sala cheia, né? Vamos dizer assim, se a gente colocasse em sala de aula. Então, muito obrigada pela participação, por estarem presentes no grupo e fazerem suas contribuições. E lembrando que a nossa próxima reunião no dia 2 de maio, mesmo horário, que a gente vai discutir aqui um tema diferente, mas também que nos diz respeito à parte de benefícios a empregados, né, em termos de instrumentos de geração de valor, que é o projeto de dissertação aqui da Vanessa. Então, muito obrigada, pessoal. Não sei se tu quer fazer considerações finais, Franklin. E não, gente, já aproveitando aqui, um bom final de semana a todo mundo, então. Não, da minha parte, só agradecer. Acho que chegar a 25 pessoas sexta-feira, quase 6 horas, é uma vitória. Obrigado por vocês, pela paciência, por ouvir. Vou compartilhar o material aí com vocês, mando para a professora Letícia, compartilho com vocês. E agradeço esse momento aqui. Contem comigo, para o que precisar, gente. Bom final de semana. Tá certo. Muito obrigada.